Olá pessoal, eu sei que hoje é sábado, né? Mas nós em tempos assim de pandemia estamos trabalhando direto. Eu acredito que até mais do que quando a gente está em aula normal, né? Enfim, vi o trabalho da Letícia, da Kátia e da Cristiane. E mais uma vez vocês, como eu disse, me surpreenderam com a questão que vocês conseguiram abordar de uma forma virtual, mas que ficou muito clara a proposta. A Letícia, a Kátia e a Cristiane abordaram o tema sobre as estações climáticas do ano, né? Quando elas abordam esse tema, elas conseguem trazer de uma forma bastante lúdica, eu acho que ficou muito, muito bom, e desenvolvendo esse trabalho em 5 dias, né, se eu não me engano, pelo plano que elas colocaram aqui para mim. Então, eu achei que elas contemplaram muito bem, porque elas trabalham com várias atividades, tanto as atividades que elas primeiro perguntam a respeito, numa etapa 1, a respeito das estações do ano, como que as crianças interpretam isso, né? E onde elas trazem os vídeos, né? Que são vídeos, vejam bem, curtos e super importantes. Eles são bem lúdicos e tem um tempo certo, que é aquilo que a gente tem que comentar em todas as aulas, né? Quanto tempo a criança assiste aquele vídeo. Não pode ser um vídeo muito longo, e elas contemplaram muito bem isso. Elas trabalharam também, de uma forma bastante interessante, a ideia de que quando essas crianças estão numa determinada estação do ano, qual a alimentação, né, que elas devem ter, que tipo de vestimenta elas devem usar. Então foram contemplando dentro do trabalho, nessas etapas que elas foram propondo, várias atividades que são desde atividades intelectuais, de acordo com o que a criança é capaz de compreender, né? Até as atividades de compreensão que envolvem o ambiente, né? Porque em um dos momentos elas falam da ida ao pátio, da ida ao parque, para poder colher as folhas secas do inverno. Depois elas trabalham a parte motora, fazendo essa colagem, né? Eu acho até que essa ideia do trabalho delas, como vocês viram, elas terem mudado para fazer sobre as estações do ano e não sobre as fases da Lua, foi mais interessante porque o grupo do Jerônimo já tinha trabalhado com o universo, né? Então vocês contemplaram um outro tema. Então, achei bastante interessante quando vocês vão falar da avaliação, que vocês colocam de forma bastante também clara a importância, e vocês retratam bem a questão até do Lucchesi, quando ele fala sobre a importância da gente ir avaliando essas crianças no decorrer do processo. Vocês deixam isso bastante claro, que essa avaliação vai ser no decorrer de todo o processo. Então, aí vocês trazem, nessa apresentação que vocês fizeram para mim, e que são as etapas que vocês foram trabalhando com as crianças, vocês trazem contribuições do Piaget, do Vygotsky e do Vallon. Então, que seria dentro de um trabalho de acordo com aquela faixa etária, no caso do trabalho com as crianças, em toda essa parte motora, que traria a parte do Piaget. Vocês trazem também a ideia de que o Vygotsky lança, de que a interação com o meio é muito importante. Então, o fato de vocês fazerem a proposta de que essas crianças tenham vocês falam até o eu, o outro e o nós. Então, como a gente se situa em relação até às estações do ano com o outro? Quem é esse outro? Quem sou eu? Aí vocês estão trazendo o Vallon também. Então, quando vocês falam nas atividades motoras, vocês estão falando do Piaget. Quando vocês falam nas atividades que vocês estão trabalhando com o social, que vocês levam isso, quando vocês levam as crianças para fora da sala de aula, isso vocês estão trazendo bastante o Vygotsky. E quando vocês falam nessa interação entre essas crianças com elas próprias, na questão da escuta, da fala, do
pensamento e da imaginação, essas atividades que vocês trouxeram propõem tudo isso. Propõem uma escuta da criança, propõem uma reflexão dela sobre como é que a Lua interfere, como é nas estações do ano, né? Que o movimento da Lua em torno do Sol, e promove uma questão que é muito importante também nesse tema, que é a imaginação. Então eu achei que através dos videozinhos que vocês trouxeram também, vocês conseguem colocar bem de uma forma interessante, que não é pautada só numa teoria científica, mas que ela deixa a criança imaginar. E isso nessa faixa etária é muito importante, né? Vocês trabalham com traços que a criança vai poder trabalhar, com sons, com diversas formas, e isso eu achei que ficou muito interessante. Esse tema é algo que eu acho que possibilita, como vocês disseram no trabalho muito bem até, trabalhar a imaginação e a criatividade. Vocês não deixaram por nenhum momento isso a desejar. Desenvolver também a consciência ambiental. Aí eu acho que isso é muito legal, quando vocês trazem até no final as interferências do homem, se o homem não cuidar do planeta, da água que ele usa e tudo isso, as interferências que isso pode ter de forma negativa nas mudanças climáticas. Aí vocês trazem a questão de, num mesmo dia, né, porque a criança vai questionar isso, num mesmo dia você tem todas as estações, né? No mesmo dia chove, faz calor, faz frio, né? O que é isso? E a gente tem isso muito fortemente, principalmente quem mora em São Paulo. Então, vocês conseguiram, além de identificar as 4 estações, vocês conseguiram trabalhar a linguagem oral da criança, vocês conseguiram trabalhar a imaginação, e vocês conseguiram fazer com que essa criança, além de identificar as estações do ano, soubessem da interferência que o homem tem nesta relação com o ambiente, né? Que ele pode interferir no ambiente. E achei bastante interessante quando vocês falam até no final de fazer um desfile com as roupas de inverno. Isso traz também para a criança essa questão da olhar para o outro, né? Que também tem a ver com o valor. Olhar para o outro. Que roupa a gente usa no inverno? E isso vocês podem fazer de uma forma absolutamente lúdica, né? Numa brincadeira, até eles trocando as roupas, né? Pensei até em coisas que vocês poderiam utilizar, como um chapéu, mesmo que seja de adulto, cachecol, enfim, de uma maneira lúdica, proporcionando o brincar, né? Nunca considerando a roupa de um melhor que a roupa do outro, enfim, nada disso, mas considerando o lúdico. E então eu acredito que isso precisava dessa devolutiva já, apesar de que nós vamos fazer uma aula, talvez, gente, na próxima sexta ou na outra, dia 22, como vocês preferirem. Vou deixar à vontade. E a avaliação, quando vocês falam que ela vai ser qualitativa, ela é perfeitamente, né? Vocês estão observando como essa criança está lidando com essa aprendizagem, que qualidade é essa aprendizagem dela. E vocês trazem aí a coisa muito importante, que é a participação da criança e a socialização, porque eles vão participar e vão socializar tudo aquilo que eles estão vivenciando. Então, estão de parabéns, meninas, viu? Eu acho que diante das condições em que a gente está, e é o que eu já falei em outros trabalhos, vocês todos se saíram muito bem. Vai ficar difícil dar a nota para vocês, como vocês sabiam que isso ia ser a P1 com a atividade individual, claro que eu tive que introduzir, né? Eu vou ter que transitar entre o 9 e o 10, tá? Então, vocês vão me perdoar, nem todo mundo vai ganhar 10, mas os trabalhos estão muito, muito bons. Então, vai o meu recado hoje, nesse sábado, para vocês, que eu gostaria de dizer que vocês estão de parabéns. Nós vamos ter a oportunidade ainda de nos encontrar para vocês vivenciarem toda essa parte de laboratório comigo, depois para o Fundamental 1, né? Mas vocês conseguiram realizar trabalhos excelentes dentro das condições que a gente tem e mostrar para mim o que vocês fizeram, tá?
Então, eu me sinto bastante satisfeita com os trabalhos e quero organizar um encontro com vocês pelo Office 365 para que a gente possa discutir um pouquinho tudo isso. E a nota da P1 seria isso, como a gente já tinha conversado. O ATPD, eu acredito que já está, todo mundo já mandou, quem não mandou, eu olhei já, me parece que todos mandaram já com o projeto. E além disso, daí a P2, a gente vai estar definindo com a Valéria e tal, porém vai ser nada além do que vocês vivenciaram, que foram os projetos de vocês. Eu vou dar um texto, por exemplo, para vocês dialogarem sobre o texto e vocês vão dialogar um pouco também em cima do que vocês trazem para a aula de vocês daí, enquanto educadores, quando vocês já estiverem em sala de aula, alguns até já estão, dessa atividade que vocês fizeram, né? É importante que vocês troquem esses trabalhos, tá? Tenham acesso, como vocês mandaram para mim, mandem para o grupo, mandem para o e-mail da sala, porque isso vai ajudar muito vocês a fazerem as suas atividades diárias. Não parece, mas é muito, muito legal. A única coisa que ficou faltando para nós foi que, quando a gente está fazendo isso, vivenciando, surgem situações inusitadas, né? E isso acontece na sala de aula, porque a sala de aula é um espaço rico, ao vivo e a cores, né? E infelizmente nós não pudemos fazer isso, mas nós vamos ter a oportunidade de fazer quando vocês estiverem praticando o ensino de ciências para o ensino fundamental 1, tá bom? De qualquer maneira, eu estou bastante satisfeita com os trabalhos, tá? Então, um beijo grande. Aguardo um retorno de vocês aqui pelo grupo mesmo, para ver quando que vocês preferem. Se vocês querem que a gente se encontre no dia 15, né? Ou no dia 22, tá? Se vocês quiserem que seja no dia 15, a gente já discute dia 15, porque aí no dia, naquela semana, eu já mando as questões para P2 para vocês, né? Que a gente já ia fazer em sala justamente um trabalho todo pontuado em tudo que vocês fizeram nesse trabalho que vocês me apresentaram, que seria um espaço de laboratório, e vocês conseguiram trazer isso de certa forma até melhor do que eu esperava, tá bom? Então, um beijo grande, as que são mamães, um feliz Dia das Mães e um abraço meu bem forte, mesmo que à distância, tá? Boa noite.